A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bom? A paz do Senhor. Olha, tenho uma mensagem para nós. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Mais uma aula da EBD de jovens. Eu sou a Amanda Moreira e professora de jovens. E a nossa revista de jovens tem o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Vou mostrar aqui a capa da nossa revista. Olha, essa capa é muito linda, né? Olha que imagem linda. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. E estamos estudando os profetas menores, né? Temos aí uma sequência de estudos, conhecendo os profetas, as mensagens que eles traziam para o povo. E desde a primeira aula eu falei com vocês que as mensagens tinham destinatários diferentes. Estas mensagens elas eram dadas tanto ao povo escolhido, ao povo hebreu, mas também a outros povos. E o nosso profeta, o livro de hoje que nós vamos estudar aqui juntos, é o livro de Obadias. E Obadias tem uma mensagem diferente para um povo diferente. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Você está aí na expectativa, aquece seu coração. Pode estar frio aí por fora, mas aquece seu coração, tá? Para receber essa palavra abençoada. E o nosso texto do dia está em Obadias 1:15, que diz o seguinte, o nosso versículo: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Vamos entender. Então, vamos abrir lá no livro de Obadias. Nós temos aqui o menor livro do Antigo Testamento. Olha que interessante. Ele tem apenas um capítulo. Então, olha, encontrou aí Obadias. Nós estudamos aí uma sequência de profetas menores, né? E eles estão ali em ordem. Oséias, Joel, Amós, nós tivemos aula esta semana, reposição, e agora Obadias. E aqui, olha, na minha Bíblia, tem diversas anotações aqui interessantes, separações. Se você puder, nós estamos numa escola bíblica. E é bem legal que na escola você coloque assim, olha, um lápis. Eu vou aqui desafiá-los a fazer parte dessa escola. Então, a gente pega um lápis, um marca-texto, um caderno, faça suas anotações aí para acrescentar no seu estudo depois, né, durante a semana. Isso é bem legal. Diz o seguinte, tem um título aqui na minha Bíblia, eu estou usando a NVI, e aparece para mim assim, logo no início, Obadias, o julgamento de Edom. Então, vamos entender como que foi dividido esse um capítulo, né? Edom. Quem é Edom? Quem é Edom? Então, o que Obadias tem a ver com Edom? Né? O que Deus queria falar com Edom? Que povo é esse? E lá, a primeira coisa que a gente faz aqui no estudo dos profetas menores é conhecer o profeta. Só que Obadias, vocês acreditam que tem muitos Obadias na Bíblia? E este Obadia em especial, ele não temos acerca dele muitos detalhes. Então a gente não tem aqui, por exemplo, de onde ele era, de que cidade ele era, de que tempo ele viveu. Então, por isso, há diversas possibilidades dele ser um Obadia de tempo diferente. Olha que interessante. Esse Obadias aqui, a gente também não sabe a profissão dele.
será que ele fazia parte da escola de profetas? Ou será que ele apenas era um boiadeiro? Olha, a Mari falou de um boiadeiro, né, na última aula, e de Amós, que Deus encontra-se com Amós e dá a missão para ele falar com o povo, né, Israel. Mas esse Obadias a gente não tem muita informação. Então, o que a gente entende em relação a Obadias é que a mensagem que Obadias trazia era o foco, é aquilo que nós devemos nos atentar. O nome Obadias é um nome interessante. Ele significa servo, tá? Ele é um nome servo de Jeová. Dentro do nome Obadias, a gente tem em hebraico o nome Jeová, né? Dentro da própria formação da palavra, tá? Obed é servo, Iá de Iavé, Jeová. Então, a gente tem essa palavra, servo de Jeová. Obadias estava ali como servo para transmitir uma mensagem a Edom. Quem é Edom? Para a gente conhecer Edom, e eu quero focar nisso, porque apesar das datas, né, muitos acreditam que seja uma profecia de 800 anos antes de Cristo, 850 anos, e outros uma profecia de 500 anos antes de Cristo. Então, difere aí bastante essas datas, mas não muda a mensagem em relação a Edom. Então, mesmo que a profecia seja datada, estudada em datas diferentes aí, porque tem mais de 10 Obadias na Bíblia, não muda a mensagem em si. Então, foca na mensagem agora comigo. Essa é a intenção aqui do escrito de Obadias, né? Ele não deixou muito registro sobre ele, mas sobre a mensagem. E eu queria que você, assim, comigo, abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 25, 23. Então, Edom está relacionado com esse evento aqui, lá de Gênesis, tá? Lá em Gênesis 25, 23, diz o seguinte: disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. E aí, estamos falando de quem, hein? Vou esperar aí no chat. Participe comigo dessa aula. Estamos falando de quem? Olha, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Estamos falando de quem? Jacó e Esaú. Muito bem. Então, Jacó e Esaú, eles representam 2 nações, mas eles são irmãos, certo? E os seus descendentes têm esse laço de irmandade. Jacó recebeu um novo nome. Vocês lembram do novo nome? Israel. E Esaú também recebeu um novo nome. Esaú é chamado o povo, né? Os descendentes de Esaú, ele o descendente é chamado de Edom. Então, ali nós temos as 2 nações. A nação de Israel e a nação de Edom. Então, aqui em Obadias, abra lá em Obadias, volta lá. O julgamento de Edom é o julgamento desse irmão de Israel, o próprio irmão de Israel, esse povo que é irmão. Olha que interessante, esse povo irmão. Inclusive, olha que interessante, o próprio Moisés, ele vai chamá-los de irmãos, de irmão, né? Lá em Deuteronômio 2,
tá? Em Deuteronômio 2, 8 diz assim, olha, só para que vocês observem como que Moisés chamou os edomitas, né? Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú. Olha que interessante. Eles se reconheciam como irmãos. Esse povo sabia, eles sabiam que eles eram irmãos, que eles tinham algo em comum, né? Que é essa ancestralidade. Então, seus ancestrais, eles eram filhos de Abraão, filhos de Abraão, de Isaac, né? A descendência do povo escolhido. E a gente viu aqui em Gênesis que eles tinham uma promessa, eles seriam 2 nações. Então, nós temos aí a visão de Obadias para esse povo irmão de Israel. Vamos lá. Vamos ler comigo Obadias. A gente vai lendo e eu vou parando e falando dos tópicos da nossa revista conforme a gente lê aqui o capítulo de Obadias. É um capítulo só. Vamos lá. No primeiro versículo diz, visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer, levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A gente tem uma mensagem de juízo, tá? Uma mensagem de juízo a Edom. Vocês serão atacados, vocês serão pequenos. Será enviada uma mensagem às nações para sua destruição, para que vocês sejam punidos. Olha que palavra dura, né? Uma palavra de justiça em relação a Edom. Mas o que os irmãos de Israel tinham feito? Nós aprendemos aqui a história da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará, ele colherá. Então, a gente tem aqui a lei da semeadura vista na história de Edom. Então, nós temos a primeira mensagem do profeta, é a mensagem do juízo. Do juízo. E é importante a gente entender por que eles estavam sendo, então, punidos, né? Então, vamos continuar aqui. Versículo 2 diz o seguinte, veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Então a gente tem aqui uma acusação, né? Edom tinha arrogância. Edom tinha orgulho e soberba. Do quê? Né? Eles eram filhos do mesmo pai. Então, aqui aponta para uma questão geográfica de Edom. Então, os edomitas, eles tinham um lugar privilegiado porque a cidade ela era localizada em lugares montanhosos. Então, eles tinham uma visão privilegiada dos outros povos. Eles conseguiam olhar quem poderia atacá-los, né? Eles viam as pessoas lá do alto. Inclusive, isso era motivo de orgulho. É como se eles dissessem, quem poderá nos atacar? Nós temos uma visão privilegiada. Nós podemos ver o inimigo antes que ele nos ataque. Nós podemos ver Israel passar por aqui. E, inclusive, isso acontece. Né? Inclusive, isso acontece, a gente já vai falar disso. E eles tinham esse orgulho. E olha, pensando na nossa vida prática, hoje eu li um post da nossa igreja, da Comunidade Evangélica Vida Plena,
que falava sobre enxergar na palavra de Deus aquilo que nos confronta. Então, aqui para Edom, era uma palavra dura, né? Vocês são orgulhosos, vocês dizem, quem vai me derrubar? E o que diz lá em Provérbios? Vamos abrir em Provérbios? Provérbios 16, vamos lá. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Esse orgulho de confiar em si mesmo, né, no próprio braço, nas próprias forças, naquilo que eles tinham como privilégio. Né? Ali no caso é a geografia deles, né? O lugar, a localização que eles tinham, o Monte Seir, que era o Monte de Edom, a região de Seir, mas eles se orgulhavam disso com maldade. Eles previam maldade em relação aos outros povos, não só Israel. Eles tinham como prática atacar outros povos e recolher os despojos de guerra para enriquecerem. Então, aquele lugar era um lugar que para eles era muito importante para que eles se tornassem essa nação rica e poderosa. Né? E aí, o que eles fazem? O que o profeta diz? Olha, o Senhor diz que mesmo que se vocês chegarem tão alto a ponto de fazer morada junto às estrelas, eu derrubarei vocês. Né? Então, nós temos aí, olha, o orgulho, ele derruba, a queda é grande, e que Deus nos livre desse orgulho, que Deus nos livre. Então, esse momento é o momento da gente ter a autorreflexão, né? Que possamos ter consciência de que posição nós estamos diante de Deus em algumas situações da nossa vida. E se é esse orgulho, né? Não, se esse orgulho ele estiver dentro da gente, ele vai preceder a queda. E principalmente, olha, orgulho em relação aos irmãos, porque isso estava relacionado a essa relação de irmãos de Edom e Israel. Por diversas vezes, Edom tentou atacar Israel, ir contra Israel. Ele participou de muitos ataques contra Israel. Muitos. Ele ajudou Nabucodonosor, ajudou Senaqueribe. Muitos reis que atacaram Israel tiveram apoio de Edom. E eles se orgulhavam disso em relação ao próprio Israel. Né? Olha a posição que eu cheguei. O meu irmão está daquele jeito, olha a posição que eu cheguei. E que esse orgulho os iriam derrubar. Lá em Provérbios 15, 33, tem uma palavra muito linda para nós. Diz o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então, que possamos aprender com Jesus. Olha, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade, que deixou seu lugar de honra, se tornou servo, nos serviu. E ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de toda a honra, que nós possamos aprender do Senhor e buscar dele essa humildade, a humildade no Senhor Jesus. Amém? Diz o seguinte, vamos caminhar aqui em Obadias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Lá em Obadias, temos aqui algumas separações, né? Nós lemos já a razão do juízo, eles se sentiam muito confiantes, e a semeadura. Eles atacaram o povo de Israel, eles estavam ali tentando contra Israel diversas vezes, inclusive na passagem que eu li lá de Deuteronômio, Moisés pede ajuda ao rei de Edom para que Israel pudesse passar, o povo escolhido pudesse passar pela estrada,
Inclusive Moisés diz assim, olha, meus irmãos, nós não tomaremos da água do poço, nós pagaremos por tudo que nós consumirmos, mas deixe-nos passar por aqui, né? E Edom não deixou. Eles negaram ajuda a Israel e, inclusive, se armaram contra Israel para atacá-lo, além de não ajudá-los. Então, eles eram irmãos e esse irmão foi contra, né? Ele foi contra, ele não só negou ajuda, ele também intentou contra eles. Vamos continuar aqui, eu vou para o versículo 7. Não, vamos para vou continuar a leitura, tá? Versículo 5. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente. Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos? Empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhes armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. E por causa da violência e matança que você fez contra o seu irmão, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Olha isso. Eles cometeram um pecado contra o próprio irmão. E qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte, né? Está lá em Romanos. Nós temos aí o salário do pecado, a morte. No dia em que você ficou por perto, nós estamos no versículo 11 de Obadias. Quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Aqui o profeta conta para eles. Lembra dos momentos que vocês atacaram Israel? Lembram-se do momento que vocês perceberam que os estrangeiros fizeram isso? Vocês fizeram exatamente igual. É pesado, é justiça. É justiça. E nós estamos aprendendo aqui a justiça de Deus, né? Deus, ele é amor. E nós vamos reconhecer o amor dele nessa passagem. Porque Deus também promete restauração a todas as nações em Obadias. Assim como foi em Joel, assim como foi em Amós. Deus também restaura. Ele promete restauração para um novo reino que ele trará sobre a terra. Mas Deus também é justiça. A gente não pode dizer que Deus é só amor. Ele é amor, ele é justiça. Então, aqui nós temos esse olhar, a maldade de Edom. Eles eram maldosos, eles eram agentes do mal. Eles não só deixaram o mal acontecer, eles também agiram, né? E olha o 12, você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da tua desgraça, não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar e nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Eles participaram de todo o processo de sofrimento de Israel. Desde o começo, do início,
de ver a desgraça, desde o momento de ter entrado na cidade, desde o momento de ver a calamidade, até o momento deles terem entregado os sobreviventes. Até aqueles que conseguiram se salvar, eles entregaram para o mal. E qual é o nosso sentimento diante dos nossos irmãos? Diante daqueles que às vezes a gente tem um desentendimento. Esaú e Jacó, eles se reconciliaram, mas os seus descendentes, eles ainda eram rivais. E muitas vezes a gente não tem olhado o nosso irmão como irmão, mas como um rival. Sabe aquela sensação de palavras assim, eu sabia que ia dar nisso, eu avisei. Também, o que podia esperar de fulano? Olha esses sentimentos que traz alegria com a dor do outro, alegria, satisfação com uma situação difícil do outro. O Senhor nos chama hoje para o arrependimento. Não podemos ser Edom. Não podemos ser Edom. Não podemos. E lá no verso 15 diz o seguinte: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. A maldade que você praticou recairá sobre você. O dia do Senhor está próximo. Todos nós prestaremos conta do que fazemos, do que pensamos, de como vivemos diante de Deus. O dia do Senhor chegará para todos nós. Né? E ele diz o seguinte, a palavra no verso 16, assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão. Então, todas as nações. E isso aponta para os nossos dias. Né? Nós temos aqui um capítulo escatológico. Então, aponta para todas as nações se encontrarão com o Senhor. O dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está chegando. Né? Nós já estamos no nosso terceiro tópico aqui, a retribuição divina. Deus aplicará a justiça sobre todas as nações. Sobre todas as nações. Vamos abrir em Gálatas 6? Diz o seguinte, 6, 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Edom havia plantado morte, havia plantado maldade contra o irmão dele Israel. E eles sofreram uma punição. O profeta diz que eles seriam destruídos e não existiriam mais. E isso já se cumpriu. No ano 70, depois de Cristo, nós temos aí o desaparecimento dessa nação. Inclusive, os Herodes, eles eram descendentes de Edom. Olha que interessante. E lá em 70 depois de Cristo, o general romano Tito destruiu esse povo. Eles nunca mais foram vistos, eles sumiram. Né? Então, a gente não tem nada sobre eles. Em Hebreus 4, 13 diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, todos nós havemos de prestar contas ao Senhor. Todos nós havemos de prestar contas ao Senhor. Mas diz o seguinte, no verso 17, eu já vou encerrar. Saudade, Milena. Milena entrou, muita saudade de você também. Diz o seguinte, nos versos 17 até o 21, tem as promessas para Israel. Mas no Monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança.
A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, e a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú. Eu vou ler agora o 21, tá? Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Olha, vimos lá em Joel, em Amós, que o povo de Israel precisavam se arrepender. Eles precisavam se arrepender do mau caminho. Mas no livro de Obadias tem a restauração de Israel. E que eles seriam aqueles que vencerem, eles subiriam ao Monte Santo de Sião. E há um convite para mim e para você. Vamos permanecer firmes no Senhor. O Senhor, Ele nos faz vencedores. Ele nos faz vencedores. E subiremos ao Monte Santo de Sião para adorá-lo eternamente. Olha que alegria. Olha que alegria. O Senhor nos convida, nessa passagem de Obadias, a nos arrependermos, a voltarmos ao Senhor, a olhar os nossos irmãos com amor, com justiça, com paz, com fruto do Espírito, revelando quem é o Senhor. Amém? A aula se encerra por aqui e nos vemos semana que vem. Né? Outro professor, mais um profeta menor com uma palavra abençoada. Fiquem no shalom de Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau.